Você já orou por algo e não recebeu uma resposta do céu? Ou talvez você já orou muito sobre alguma coisa e sentiu que Deus não estava ouvindo suas orações? Mas desde já quero te falar, sua oração são ouvidas sim. E saiba que quando você ora, acontece isso. Nesse vídeo, vamos entender o que pode acontecer, ou melhor, o que acontece quando nós oramos a Deus. E o porquê, muitas das vezes, achamos que a nossa oração não são ouvidas ou até respondidas. O que acontece no mundo espiritual? Veja no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Ele então disse: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, Ele está te ouvindo. E eu vim para te responder. Deixa-me dizer a você. Esse versículo, ele não deixa dúvida que Deus, Ele ouve e responde sim nossas orações. Mas pode haver muitas razões pelas quais Deus não está respondendo tão rapidamente quanto você gostaria, pois pode estar acontecendo uma feroz batalha espiritual sem que você perceba. Existe um reino sobrenatural que funciona bem junto com o mundo natural. Há uma parede fina que nos separa do mundo físico e espiritual. E neste reino sobrenatural, quando oramos, muitas vezes acontecem coisas sobre as quais sabemos muito pouco. No livro de Daniel, encontramos a interessante história de um anjo que apareceu a Daniel enquanto ele orava. Disse o anjo: Daniel, não tenha medo. Desde o primeiro dia em que você buscou entendimento e decidiu se humilhar diante do Senhor, eu te ouvi e respondi. Mas o príncipe do reino da Pérsia lutou comigo 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes, ajudou-me, pois estava proibido de ir para lá com os reis da Pérsia. Então o anjo de Deus explicou a Daniel por que demorou tanto para que suas orações fossem respondidas. 21 dias atrás, suas orações foram ouvidas e respondidas no céu. Desde o primeiro dia, a oração dele foi ouvida e enviada a resposta. Mas, quando o anjo trouxe a resposta, ele foi impedido por um demônio de alto escalão que resistiu. Então, o anjo Miguel foi enviado para libertar daquele obstáculo que impedia o anjo passar. Só então, depois da batalha, que o anjo conseguiu entregar a resposta a Daniel. Se você ora por algo e não recebeu uma resposta tão rapidamente quanto gostaria, você pode estar enfrentando uma batalha espiritual. Sim, uma batalha espiritual pode estar acontecendo. Então, lembre-se disso. A demora de Deus nem sempre é a sua resposta negativa. Só porque a resposta não vem tão rapidamente quanto você gostaria, não significa que não virá. Pois a oração de Daniel provocou uma batalha nos céus, porque os anjos de Deus foram enviados para defender o seu povo. Quando oramos, Deus envia seus anjos à terra para trazer respostas para nós, mas pode estar acontecendo conosco o mesmo que aconteceu com Daniel. Pode estar havendo uma guerra espiritual, impedindo a nossa resposta chegar até nós. No mundo espiritual existe uma batalha, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, como nos diz em Efésios 6, versículo 12. Todos nós enfrentamos uma batalha espiritual. Fazemos parte dessa batalha invisível e devemos lutar,
Mas as armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são poderosas aos olhos de Deus para derrubar fortalezas e destruir o nosso engano, para destruir o inimigo da nossa alma. Pois ele foi separado pelo jejum, oração e vigilância. As batalhas espirituais, elas acontecem de formas invisíveis no mundo espiritual, entre os anjos de Deus e os demônios. Por isso que muitas vezes conseguimos sentir. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o rei da Pérsia lutou comigo 21 dias, e Miguel, um dos primeiros reis, me ajudou, e eu derrotei os reis da Pérsia. A guerra espiritual que ocorreu no céu foi uma guerra para o povo de Deus, que foi mantido cativo sob o domínio persa. Mas Deus tinha um propósito naquela época de salvar seu povo. Portanto, Daniel ressuscitou como guardião e profeta. A batalha foi tão acirrada que o arcanjo Miguel, comandante do exército celestial, teve que ser chamado. Como a guerra iria continuar, o anjo pede ajuda a Daniel em oração. Ele disse: "Você sabe por que vim até você? Lutarei novamente com o rei da Pérsia, enquanto eu vou virar o rei dos gregos." Durante a oração de Daniel, um anjo de Deus foi enviado para cumprir o propósito de Deus. Mas o diabo, ativo nos reinos do mundo, tentou bloquear a obra do anjo. Quando o povo de Deus se dedica à oração, o inimigo envia espíritos territoriais como sentinela por todo o mundo. E Deus envia os anjos para o campo de batalha. Leia Judas, capítulo 9. Esta mentalidade local torna mais evidente os problemas em todos os lugares, como vícios, violência, prostituição, inveja, idolatria, mentiras, entre outros. Portanto, há lugares onde este problema é prominente, porque há espírito maligno operando como reinos nessas áreas. O profeta Daniel caiu diante do poder de Deus diversas vezes, mas em todas elas o anjo lhe ordenou que se levantasse e assumisse uma postura de guerra espiritual. As guerras não é travada com a força humana, mas com o poder de Deus. Essa luta só terminará quando o próprio Jesus lutar. E foi precipitado as forças das trevas, que se chama Satanás, que engana o mundo inteiro. Foi precipitado com ele na terra e os seus anjos, como diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Enquanto estamos no mundo, não podemos viver apenas as coisas do mundo. Temos que ser espirituais, pois não somos deste mundo. Vivemos sim neste mundo, mas não somos dele. Por isso, temos que ser espirituais, para percebermos as batalhas espirituais que enfrentamos diariamente, tentando impedir nossas bênçãos, tentando impedir nossas respostas, entre outras. Devemos lutar contra todo o mal. Então, continue orando e jejuando, pois a oração e o jejum é a sua arma para vencer. Por isso, continue orando.